Talvez você conheça na igreja aquele tipo de pessoa que ama livros, mas odeia pessoas. E é sobre esse tipo de teólogo que nós vamos conversar aqui hoje no canal. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Aqui nós conversamos sobre Deus, teologia, sempre olhando para a vida com um olhar teológico, com um olhar bíblico. Com certeza você conhece alguém, e espero que você não seja uma pessoa dessa, que ama conversar assuntos teológicos, assuntos bíblicos, mas quando você se aproxima dessa pessoa, você percebe que ela não parece quase em nada com Jesus. Com a evolução da internet, obviamente, o conhecimento ele ficou bem mais democrático. E com isso, nós temos acesso a estudo teológico, a estudo bíblico, e isso é uma bênção para nossas vidas. Eu mesmo estou aqui produzindo algo do tipo e também consumo esse tipo de conteúdo. Mas o que eu quero falar hoje é de pessoas que amam conceitos teológicos, amam livros, mas não amam a Igreja de Cristo. Amam o conhecimento de Cristo, mas não amam estar em comunhão com a igreja, não amam pessoas. Esquecem que Jesus, em primeiro lugar, ele deixou o mandamento, amarás ao Senhor teu Deus, mas que também deixou o mandamento para amar o seu próximo. E diante desse cenário de muitas pessoas que amam arrotar conhecimento, muitas pessoas que amam mostrar que sabem mais do que seus irmãos na fé, nós podemos lembrar do coração pastoral de Paulo. Nós podemos ver a maioria do escrito da Escritura do Novo Testamento é de autoria paulina. Mas nós percebemos em Paulo algo que fica um pouco mais difícil de nós vermos hoje em muitos teólogos de plantão. Paulo tinha um coração pastoral. Paulo, quando escrevia suas cartas às igrejas, e quando ele escrevia, obviamente, ele gastava muito dinheiro, porque não era algo barato de se produzir uma carta. Você tinha que pagar o envio, o material, às vezes até alguém para escrever. Então, Paulo, quando estava investindo ali naqueles escritos, ele não estava investindo como se fosse um escritor que quer apenas ficar famoso. Não é isso. Paulo, ele tinha um coração pastoral. Boa parte da teologia de Paulo nasceu através dos problemas das igrejas que ele cuidava. A chamada teologia paulina surgiu no chão da igreja. Quando Paulo escreve aos irmãos da Galácia, a Epístola de Gálatas, ele escreve para irmãos que estavam com risco de crer em outro evangelho, estavam tendo a sua fé no evangelho simples, ameaçada por falsos mestres. Quando ele escreve para a igreja de Corinto, ele também escreve para uma igreja que estava doente. E é rico como Paulo, ele escreve sim, com o coração pastoral, mas obviamente ele tem muita profundidade. Mas eu repito, sem deixar o coração pastoral, sem deixar o amor pelas vidas. Conhecimento, quando ele não é acompanhado de amor ao próximo, talvez ele não seja teologia. Talvez ele seja soberba, talvez ele seja um inchaço do próprio ego. A Bíblia nos orienta a nós não sermos assim. Quem deseja ser mestre na igreja deve fazer por amor à noiva de Jesus. Deve fazer por amor ao seu irmão. Deve também ouvir as dificuldades que seu irmão passa e também responder suas dúvidas e ajudá-lo a alcançar um amadurecimento na fé. Paulo, ele não escreve cartas para matar a sua curiosidade intelectual ou mostrar a sua engenhosidade intelectual, a sua inteligência, mas Paulo escreve cartas teológicas, sim, com profundidade, mas porque tinham pessoas sofrendo no meio da igreja. Paulo ele não pensava para parecer mais inteligente, mas Paulo pensava para proteger pessoas, para cuidar de pessoas. E é isso que eu gostaria de deixar aqui, essa reflexão. Muitas pessoas que estudam teologia não têm amor. Obviamente que isso não é exclusividade das pessoas que estudam teologia. Existem pessoas que estudam música para servir na igreja, mas também não têm amor. Tratam a igreja como se fosse uma plateia onde ela quer colocar a música que ela bem entende e não entende que foi concedido a ela a oportunidade de guiar a igreja no momento de adoração. Entenda tudo que for feito relacionado a Deus. Se não tem amor, talvez não seja adoração, mas sim idolatria. Idolatria do próprio eu, porque o meio religioso também pode trazer status. Muitas pessoas elas buscam no meio religioso
um status quase de alguém que quer uma carreira de sucesso. Veja bem, não é problema nenhum você almejar em servir na casa de Deus, e com isso não quero te desencorajar a servir na casa de Deus. Nós precisamos de pessoas que queiram sim servir a igreja de Cristo, servir em amor, não para o próprio eu, não buscando ganho próprio, mas sim servir a igreja de Cristo, cuidar de pessoas. Nós precisamos de teólogos que tenham paciência, que mais do que entender o grego, saibam escutar as ovelhas do rebanho. Nós precisamos de mestres, de teólogos que saibam cuidar de pessoas. Certa vez um pastor falou que alguns pastores precisam ser mais teólogos. Ele falou isso, obviamente, porque nós temos muita carência de estudo em parte dos pastores na igreja brasileira. Mas ele também disse que muitos teólogos precisam ser mais pastores, ter um coração pastoral. Quando a sua teologia ela se torna muito crítica, quando o seu conhecimento sempre aponta para o erro de alguém, e com isso não quero dizer que você não possa ser zeloso, mas tem pessoas que estudam a Escritura que toda vez que elas vão se referir a outros irmãos da fé, é sempre para criticar, como se na igreja de Cristo não houvessem outros mestres, como se na igreja de Cristo não houvessem irmãos com seus dons e também com o seu conhecimento de Deus. Há teólogos que vencem discussões, mas perdem pessoas. Veja bem, Paulo, ele sim escrevia para combater falsos mestres. Mas a Dona Maria, que está sentado no banco da sua igreja, ou o Enzo, jovem que se converteu faz apenas 1 ano, ele com certeza não é um falso mestre. Veja, talvez a pergunta mais importante para quem estuda a palavra de Deus não seja quanto eu sei, o quanto eu entendo de teologia ou da palavra. Claro que nós temos que manejar bem a palavra de Deus, mas a pergunta mais importante é quanto eu amo meu mestre, o quanto eu amo o corpo do meu Senhor, que é a sua igreja, o quanto eu quero servir, o quanto eu quero ajudar, o quanto eu quero quebrar cadeias na vida de pessoas que estão aprisionadas por mentiras. Saiba, nós estamos aqui para servir. Quem não serve para servir, não serve para viver. Todo cristão é um servo. Todo cristão deve lavar os pés com amor, com zelo, mas com cuidado, com sabedoria, com mansidão. Paulo nos ensina que a verdadeira teologia, ela nasce do cuidado pastoral. Ela nasce, sim, da contemplação a Deus, mas de uma vida no chão da igreja, uma vida com o seu irmão, uma vida onde você sabe dos problemas do seu irmão e ali você usa a palavra de Deus para aconselhar, para exortar o seu irmão e para levá-lo a um conhecimento mais profundo de Cristo, da sua fé. Quero encorajar você que gosta de estudar conceitos teológicos. Ore por alguém, ensine com carinho a alguém, ensine com zelo. Fuja de discursos onde você vai se amostrar, mas se coloque como servo para ensinar o que há de melhor na vida de Cristo.